XP Infraestrutura. Vamos falar hoje do Fundo de Participações em Infraestrutura, FIPE, da XP. Esse é o último relatório, saiu no mês de novembro aqui, é referente ao fechamento do mês de agosto. Então, esse fundo é um fundo para investidor qualificado, né? Para quem não conhece o fundo, eu vou falar aqui sobre basicamente os indicadores principais deles, principalmente a gente fazer uma leitura de preço, tá, pessoal? Isso aqui não é leitura de relatório, não, mas é a gente fazer um pouquinho de análise juntos aqui, não é verdade? A gente vê o posicionamento dele, o que está em dívida, o que está em equity, né? Como que ele se posiciona. A gente vê qual que é a interferência em relação à dívida, como que ela é afetada por questão de marcação a mercado, né, questão do aumento dos juros, né, e a gente dá um foco nas operações e falar sobre fatos mais relevantes, o que que mudou nesse mês aí, o que que teve de evolução no fundo. Então, vamos lá, pessoal, muito bem-vindos ao vídeo aí. Vamos começar falando de dinheiro já, né? Vamos falar de pagamentos aqui. Então, recapitulando, o que que esse fundo pretende pagar esse ano? A projeção, ele pretende pagar R$ 10,50 por cota. Isso aí daria um dividend yield próximo a 13 ao preço atual da cota, né? Então, como é que estão esses pagamentos aqui? Em março, ele pagou R$ 2,63. Aqui no mês de julho ele pagou 2,62. Aí no mês de setembro ele pagou 1,77. E aqui ele fez uma pagadinha combinada que ele pagou já na sequência em outubro 0,86. Então se você soma 1,77 com 0,86, basicamente é o pagamento de uma parcela dessas trimestrais aqui. Resumo da ópera: dos 10,50 que ele pretende pagar, ele já pagou 7,88. Então faltam pagar 2,62 para ele atingir esse guidance de 10,50 que ele deseja atingir. Então a gente espera o que está caindo proventos aí no mês de novembro e dezembro, que totalizem esse somatório de 2,62, né, para que seja cumprido esse guidance do fundo, que o fundo informa nos relatórios deles, que é a expectativa de atingir o 10,50. Então não é promessa, mas é uma projeção, né? Então vamos ficar na expectativa disso. Vamos avaliar a parte realmente financeira, se valeria a pena, né, esse fundo aqui nessa situação. A minha leitura não é nenhuma recomendação, né? Primeiro, o fundo, ele de fato está descontado. Percebo que, por exemplo, no fechamento desse relatório, ele estava 85% do VP, patrimonial 90, quase 97, e sendo negociado a mercado 82,5%, né? Então, nessa ocasião, ele estava 85% do VP. A coisa hoje mudou um pouquinho de figura, o fundo está ainda mais barato, ele está sendo negociado a 79, né? O patrimonial também caiu um pouco, a gente vai dar uma analisada nisso juntos, né? Mas basicamente ele está sendo negociado aí com um deságio bem interessante. Já vem algum tempo que esse fundo está sendo negociado com esse deságio, né? Primeiro, pegando esse rendimento dos últimos 12 meses, o que, que ele fala? O LTM. O que, que é esse LTM? É o Last 12 Months. Então, seriam os últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou 12,25. Ele pagou o equivalente a quase 15% de dividend yield, né? Então, aí que é o ponto central desse fundo aí, né? Eu acho uma rentabilidade bem interessante. Para um fundo que está alocado em equity, né? A gente sabe que é diferente do que papel. Às vezes você acha, estou investindo num CRI, né? Você tem a dívida e tal. Esse fundo ele tem dívida e tem equity, ele é um misto, né? E tem dívida conversível também. Então eu considero os veículos que ele usa para investimento muito interessantes nesse caso desse fundo aqui. É um fundo para carrego aí para longo prazo, né? Não é recomendação, mas para quem gosta aí de estar posicionado, por exemplo, em transmissão, energia elétrica, geração, fontes bastante perenes, né, de rentabilidade, bastante estáveis. Você tem o RAP da transmissão, que é uma receita garantida já, com as datas longas de contratação, né, lá para 2040, 2045, 2050. Então você tem uma previsibilidade muito boa, né, com relação a esse setor elétrico. Né, para quem já conhece, quem investe em ações do setor elétrico, né, na minha visão, eu acho melhor do que ações, né, investir num FIP-IE, nesse caso esse FIPE da XP, que é bastante focado em elétrica por momento, né? Então, aqui, para fechar essa parte aqui, o fundo hoje, né, se a gente fosse considerar esse pagamento que ele ainda vai fazer, de 2,62, se ele conseguir fechar o R$ 10,50 por cota nesse ano, vai dar 12,7 dividend yield relativo à cota de 82,50. Mas a cota hoje, pessoal, eu estava analisando, a cota já está em 79, né? A cota está sofrendo um pouco aí também. Então, se você recalcula esse dividend yield para a cota atual, porque ele vai pagar o mesmo 10,50, né?
relativo à cota atual, que já está em 79, ele já está beirando novamente os 14% aí. Então, o carrego de carteira dele é IPCA mais 9,76, né? Então, a gente vem percebendo também esse spread sendo um pouquinho reduzido, nos relatórios anteriores estava um pouquinho acima de 10, mas agora ele tá em 9,76. O carrego da carteira bem próximo a 10, né? Isso representa 0,43 acima da NTNB, né? Ou 436 BPS. Beleza, galera? Então, essa visão aqui geral do fundo. Agora, sim, ele coloca a tabela de sensibilidade, né? Ou seja, se está comprando a cota, por exemplo, ao preço de R$ 80, você está comprando um IPCA mais 10, basicamente. Então, é isso mesmo, né? Você compra um IPCA mais 10, ele vai te entregar o IPCA mais 10, digamos que o IPCA está em torno de 15, então ele vai te entregar 10 mais, desculpa, em torno de 5. Então ele vai entregar 10 mais 5, 15, né? Se você comprasse no centro da cota aqui, desconta lá a taxa de administração, que é em torno de 1,3, você vai receber próximo a 14. Então esse é o dividend yield que a gente falou nessa mesma tabela aqui, né? Basicamente, vocês entenderam o contexto, né? Esse é o dividend yield de 14 que a gente fala aqui, ele está demonstrado nessa tabela de sensibilidade aqui. Então, comprar a 78, a 75, né? Cada vez se torna mais interessante. Eu acho que esse fundo aí, quanto mais descontado ele ficar, melhor para nós, né? Então, a expectativa de longo prazo aqui, ele pretende fechar o guidance 10,5 esse ano, reais por cota, e ano que vem ele está variando entre 9 e 10, né? Deve passar previsões mais assertivas ao longo do tempo para a gente. Vamos ver essa parte que é interessante aqui, a distribuição dele em agosto, né? Como é que foi? A gente já falou aqui, ó, se a gente pegar no acumulado, né? A distribuição dele no year to date, no ano, ela está em 7,3, né? Relativa à cota patrimonial, só que como a cota está descontada, ela estaria em 8,5 em relação à cota mercado no year to date, né? Já no LTM, Last 12 Months, últimos 12 meses, isso aí já vai para a faixa de 15%, que é o que a gente viu aqui. Então, aqui é a janela de entrada. A gente fala muito da opção, por exemplo, você aproveitar a volatilidade de mercado para aumentar o seu dividend yield on cost no momento da sua compra. Então, quem está comprando, isso aí é 79, é 78, certamente você está tendo um IPCA mais alto, você está tendo um carrego muito melhor aqui no final. Então, esse é o slide, acredito eu, assim, principal em termos de pagamento, né, dos indicadores aqui. Eu queria passar para vocês, tem muita coisa interessante desse fundo, eu espero concluir aí antes de fechar esse vídeo com menos de 15 minutos. Esse fundo trabalha basicamente como equity, ou seja, ele é acionista, ele tem ações ordinárias, por exemplo, na Solar, aqui na Sol Maior, ele tem na Apodi 10%, e na transmissão ele tem na Arteon-Z e na BR ele tem ações ordinárias, ou seja, basicamente ele é acionista, ele participa como estrutura societária, ele é um dos donos aqui, né? Então o dono é diferente de dívida, né? O dono ele tem, por exemplo, o dono ele tem os rendimentos e vai distribuir os rendimentos basicamente do empreendimento dele, né? A dívida distribui o rendimento da dívida, mas a dívida é suscetível a fatores de mercado, por exemplo, uma debênture ela acompanha as NTNB, então ela é suscetível a esse tipo de coisa, né? Então, vejam, o fundo ele trabalha bastante também com dívida conversível, ou seja, ele pode se tornar sócio após o startup do total do empreendimento, né, que é o que ele está fazendo aqui na LC. Essas são as novidades que a gente vai passar aqui, o que evoluiu no mês de agosto, né. Então, com relação a destaques, aqui só mais uma chamada com relação à cota patrimonial, a gente vê a cota patrimonial realmente cedendo um pouco aqui, tá? Isso sim, como o fundo tem parte de dívida e a dívida dele são debêntures, né? Debêntures a gente sabe que elas são afetadas por marcação a mercado, no quesito, da mesma forma que um título público do Tesouro Selic, né? Então, o Tesouro Selic, se você tem um juro maior, o valor do seu título é um valor, né, menor, basicamente. Então, esse é o ponto central aqui, a debênture funciona da mesma maneira. Então, a gente tem percebido aqui, vocês vejam a cota mercado e a cota patrimonial. Vocês vejam que a cota mercado aqui apanhou bastante, né? No começo do ano ela ficou bem descontado. Quem comprou no começo do ano aqui, na minha opinião, fez um ótimo negócio, né? Atualmente 82, mas ela tem oscilações, né? Ela está flutuando em torno de 79 aqui. Aqui um detalhe maior da variação da cota, né? Como é que ela fechou o mês de agosto, né? Novamente aqui em setembro ela já está voltando a cair novamente, beirando 79.
Aqui, rentabilidade total desde o início, eu fiz um gráfico comparativo, esse gráfico é meu, tá? Eu montei ele separado, não é do relatório. Então, comparei ele com o IMAB 5, né, para a gente ter uma ideia, por exemplo, se fosse comparar com dívida do rating semelhante, né? A conclusão é que ele ganha do IMAB 5. Agora, o ponto central aqui é a gente avaliar, por exemplo, o IMAB vermelho versus o fundo da XP aqui, a gente verificar que, por exemplo, o IMAB aqui, a gente tem esse período que está mostrando a queda de juros aqui, basicamente, mas aqui na ponta já está tendo uma subida do juro novamente, né? Então, na queda do juro, o fundo é favorecido, né? Na subida do juro, o fundo é prejudicado, né? Então, tem esse aspecto de marcação a mercado na questão das dívidas que esse fundo tem, ok? Rumo ao fechamento do vídeo, vamos terminar falando um pouco das operações. Ele tem duas solares de geração, bem interessante essas operações, das quais ele é praticamente dono, né? Ele tem aqui na Sol Maior praticamente 95% do empreendimento, vamos dizer assim. Nesse empreendimento aqui, teve um evento no Sinistro, né, em 2020. O gestor fala nas lives trimestrais deles, explica com bastante critério. Basicamente, eles acionaram o seguro e eles tiveram uma evolução interessante. Ele relata aqui que ele já recebeu, na verdade, 4,9 milhões, né, das quitações aqui do sinistro, né, e que ele já havia recebido uma indenização por lucro cessante também de 1,1, aqui além desses 4,9 que ele recebeu, né? E teve mais aqui em 2022, foi pago 3,5, isso totaliza 78% do valor total dos danos, né? Então ele já recebeu 78% dos danos e já recebeu essa parte dos lucros cessantes também. Então essa questão aqui segue, né, em vistas do fundo, mas já está praticamente resolvida, né, pessoal? Então é importante ter seguro, né, das coisas, né? O que ele fala aqui da Sol Maior? Bom, Sol Maior depende de Sol, né, pessoal? Então, no segundo semestre aqui, basicamente, o gestor cita que é afetado porque tradicionalmente tem uma radiação um pouco mais baixa, né? Então, essa fotovoltaica aqui deles aqui, ela acabou tendo uma geração menor, vocês percebam aqui nesse período aqui do primeiro semestre, né? E no segundo semestre ela tem uma radiação maior. Então, face a isso, né, a parte tanto de geração quanto a performance financeira, o EBITDA acaba sendo afetado. Então, em meses bons, ele consegue chegar a 75, e aqui, nesse período de menor radiação, ele chegou a 67, né? Mas já está retornando a 70, né? Então, a gente percebe que faz sentido essa fala sobre a irradiação. Eles têm outra aqui, a Apodi, né? A Apodi, eles também, das quais eles participam via estrutura societária, né? Equity, novamente, na maior parte, né? E EBITDA excelente, né? Em torno de 80% aí, contrato extremamente longo também, autorização até 2051, as RAPs até 2038. Aqui, novamente, sendo afetado um pouquinho o segundo semestre, possivelmente por irradiação, aqui não está claro no relatório, né? Mas a gente percebe o mesmo tipo de queda aqui na geração nesse período em comparação ao primeiro semestre, né? Rentabilidade financeira chegando a 79% do EBITDA já em julho, né? Aos níveis de agosto aqui, então muito parecido com a Sol Maior. Então essa parte de geração deles, acho que está bem resolvido, né, pessoal, bem encaminhado. Essa geração solar, isso é realmente o futuro, né? E o fundo está apostando corretamente nisso aí. Novidades aqui, a LC Participações, transmissão, o grupo tem, além dessas duas gerações, ele tem 4 transmissões aqui embaixo. Então, transmissão é um negócio muito perene, vocês sabem, né? EBITDA extremamente alto, tem a RAP contratada, duração longa, enfim. Então, LC Energia, novidades aqui. A novidade é que ele se tornou aqui, vamos dizer, sócio, ele já está praticamente ele adquiriu essas operações aqui da LC Energia, né? Então ele fez essa aquisição, aqui ele cita com bastante detalhe. Antes era dívida, como era dívida conversível, agora ele passou a ser acionista aqui da LC Energia, né? Aquisição aí de 100% das ações. Então ele está aqui, por exemplo, Simões, aqui tem a Colinas, tem a FIS, ele relata que elas foram 100% operacionais, faturamento 98% da RAP, a RAP contratada aqui 3 milhões por mês, então sem grandes novidades aqui. São 5 subestações, mais 84 quilômetros de linha de transmissão, nesse caso aqui na região Nordeste, né? Então LC Energia, tranquilo. A Arteon-Z, mesma coisa, são 3 subestações aqui, mais 27 quilômetros de linha de transmissão. Ele também participa por estrutura societária.
A RAP vem crescendo aqui, basicamente também a gente não verifica nada diferente